Olá, Vandeli! Como Olá, vai? boa Que bom ter tarde. você conosco hoje nesse dia especial. Para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite, doutor. Muito bom, vamos a começar o nosso programa Energia Positiva. É agora o Vamos. que eu faço. É um programa criado para aportar ideias positivas que nos ajudem a superar a crise que a odontologia está vivendo atualmente no mundo. Não só odontologia, mas a área de saúde e todos os profissionais liberais, não é verdade? É Vamos verdade. falar de trazer ideias positivas para enfrentar o impacto social e econômico que o isolamento social está trazendo. Mas hoje é um dia especial, o Dia Mundial da Saúde. É Por isso, verdade. a nossa entrevista de hoje é muito especial. Ela é focada para todos os que se preocupam com qualidade de vida e alimentação. Por isso, a gente traz hoje a nossa nutricionista especial, a doutora Vanderly Fátima Marchiori. Ele é especialista em fitoterapia integrativa e nutrição e especialista em nutrição funcional. Nós vamos falar sobre como uma boa nutrição nos ajuda a manter a nossa saúde física e emocional nessa época de isolamento social. O objetivo nosso com essas entrevistas é ajudar as pessoas que estão atravessando uma crise, pessoal ou profissional, a conseguir enxergar o seu real valor, de modo que possam conquistar seus sonhos e estabelecer metas para a construção de vitórias permanentes. Nesse período mesmo de pandemia, muitos ficam deprimidos, muitos ficam com depressão, outros problemas, e a nossa ideia aqui é trazer alguns avanços, algumas ideias positivas para eles. E uma das coisas que a gente tem que ter em conta muito é a alimentação nesses dias de confinamento, né? Então, todos os países do mundo estão sofrendo com afastamento social para impedir essa contaminação rápida pelo coronavírus. Mas como esse afastamento social afeta a nutrição de todas essas pessoas? Bom, para mim é um prazer estar aqui. Eu já sou praticante da psicologia positiva há pelo menos 12 anos. Tem uns 10 anos que eu fiz a minha pós em psicologia transpessoal e já trabalho com mudança de comportamento associado à nutrição funcional e a fitoterapia há muito tempo. Então, agradeço demais o convite nesse dia super especial, que realmente é um dia chave, eu acho, para o momento que a gente está vivendo. No momento que nós estamos de confinamento, porque eu acho que o isolamento traz isso mesmo, é muito importante que as pessoas entendam, e agradeço todo mundo que está aqui com a gente agora. Inclusive, nós já temos até um exemplo muito bom de uma das pessoas que está aqui com a gente, que é a Daphne, que ela saiu de uma cidade grande no interior paulista e ela casou-se e foi morar numa cidade muito pequena, num outro estado. E a gente sempre brinca, quando eu acabei indo lá na cidade dela dar palestra, e ela falou assim, ai, que vontade de voltar para o mundo, né? Então, muitas vezes a gente está isolado mesmo na multidão. Só que agora é necessário que estejamos separados para que a gente possa se ver ao vivo daqui a pouco. E a nutrição tem um papel muito importante em alguns aspectos, né? Primeiro, que a gente tem que manter a atitude positiva a partir do momento que a gente acorda. E eu brinco com todas as pessoas, porque algumas pessoas dizem para mim, como é que você consegue ter tanta energia? Eu falei, é uma decisão. A hora que a gente acorda, a gente pode decidir para tocar o nosso dia com muita felicidade, com mais facilidade, ou a gente decide que aquele vai ser só mais outro dia. E todos os dias eu acordo pela manhã decidindo que aquele vai ser um dia muito melhor do que o que foi ontem. E eu acho que isso funciona muito bem, porque a gente sabe muito bem das nossas dificuldades e também dos nossos alcances. E às Mas, vezes a gente não sabe dos nossos alcances. E o confinamento trouxe um negócio muito positivo para as pessoas, que foi a necessidade delas se descobrirem na cozinha. Então, trazer a nutrição para dentro de casa, cozinhando pratos fáceis e ao mesmo tempo garantindo frutas, verduras e legumes, faz toda a diferença para que a gente mantenha o bom humor. Porque a gente tem que entender o seguinte: quando nós temos um bom humor, nós temos a transmissão, na realidade, a formação e a liberação de neurotransmissores. Só que para formar neurotransmissor, nós precisamos de matéria-prima. E a matéria-prima que o nosso corpo precisa são vitaminas, minerais e macronutrientes.
E um macronutriente que vem sendo muito esquecido e é extremamente importante para isso é o carboidrato. Então, quando a gente faz uma dieta de restrição, como muitas pessoas vêm fazendo ultimamente, dieta com baixo teor de carboidrato, uma dieta cetogênica, que é com ausência de carboidratos, nós percebemos uma alteração de humor para pior. E quando também nós vemos pessoas que estão numa situação de só pedir comidas prontas, que não tem problema algum você pedir comida pronta, não tem problema algum você entrar no seu aplicativo, porque tem vários aplicativos de entrega de comida e fazer o seu pedido. Só saiba escolher melhor dentro desses aplicativos. E a partir do momento que você consome mais vegetais, ou que você consome um alimento com características de combinação de vegetais com proteína magra, você tem uma liberação maior de neurotransmissor, porque, obviamente, você deu a matéria-prima para que ele fosse feito. Muito bom, Madeli. E então, quais seriam os alimentos mais indicados nesta época de pandemia em que estamos todos presos em casa, de home office, ou seja, não saímos de casa, inclusive não fazemos academia. Eu faço em casa, mas está mais difícil. Quais seriam os alimentos mais indicados? Aproveitando que você já estava nessa linha. Os mais indicados são os vegetais. Então, a gente basear o nosso dia em mais vegetais e garantir pelo menos 5 porções de vegetais ao longo do nosso dia é extremamente importante. Eu entendo que as pessoas não estão saindo para fazer compras com frequência. Então, quando forem fazer seus pedidos, lembrem-se de pedir os vegetais frescos quando tiver disponibilidade ou consumir os alimentos vegetais que já vêm prontos. Quando você consumir os alimentos frescos, lembre-se também que você precisa fazer a higienização correta. Então, fazer a lavagem e deixar de molho em água sanitária diluída em água para que se faça a higienização correta disso. Quais são as melhores escolhas para a gente neste momento? Folhas verdes escuras, com certeza. Nós precisamos consumir folhas verdes escuras, porque elas têm vitaminas do complexo B, e além das vitaminas do complexo B, elas também têm uma quantidade de compostos sulfurados, que são compostos com enxofre, que melhoram a desintoxicação das nossas células com mais tranquilidade, sem forçar nenhum processo bioquímico já natural. Então, folhas verdes escuras, nós precisamos também de vegetais amarelos alaranjados. O que são os vegetais amarelo-alaranjados? Abóbora, que é super bacana e bastante versátil na culinária. Laranjas, a tangerina, que está em época. O caqui, que está em época. O caqui é uma fruta que tem uma substância, um fitoquímico super importante, que é a beta-criptoxantina. A beta-criptoxantina, ela garante que as nossas células vivam muito mais, porque ela é um antioxidante potente, principalmente para células do nosso sistema reprodutor. Então, o caqui é uma boa pedida. E também os vegetais com cor vermelha azulada, tipo beterraba e berinjela. Quanto mais cor nós tivermos dentro das nossas preparações e dos nossos pratos, mais correta é a nossa alimentação. Por isso que fazer os vegetais no forno com azeite e alecrim é uma boa saída para a gente colocar cor, colocar sabor e também incluir um consumo maior nas nossas refeições principais. Que legal! Você sabia que eu adoro cozinhar? Ai, que bom, o meu hobby preferido, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma cozinha na minha casa, exclusivamente para mim. Tem a cozinha de casa, mas eu fiz uma cozinha para mim. E os meus amigos que vêm em casa, eles ficam sentados ali e eu cozinho para eles ao vivo. É o meu prazer hoje. Inclusive, mês passado, eu fiz uma primeira transmissão, o primeiro pão natural. A minha filha tem esse dom, ela faz pão natural na cidade de Araras e ela me ensinou. Então, eu fiz uma transmissão mostrando como eu estava feliz de ter feito o meu primeiro pão natural, num forno industrial, numa cozinha industrial. Então, é maravilhoso, coisa que eu adoro é cozinhar. E você falou assim, então é legal, né?
conviver. Então, o que você acha? É apropriado nessa época então, preparar a comida com as crianças e as pessoas da família, É fazendo super, isso uma rotina? Porque aqui é em casa eu estou mais ou menos escravo. Eu faço o café da manhã, eu almoço, mentira, minha esposa cozinha, nós estamos revezando. Mas é verdade, eu adoro cozinhar. O que você acha? Então é bom envolver a família nesse preparo dos alimentos? Eu acho que não é só bom, é extremamente importante. Quando a gente faz, quando a gente cozinha, é uma maneira da gente fazer a meditação ativa. Então, cozinhar requer do nosso cérebro uma atenção plena. Se eu estiver cortando os vegetais, eu tenho que prestar atenção na faca e no tamanho dos vegetais, enfim, tirar a casca e fazer a preparação. Esta atenção que eu dou no momento de cozinhar já acalma o meu cérebro e acalma o meu humor. Então, isso é de bastante importância. Incluir a família neste momento é compartilhar não só boas lembranças para daqui a alguns anos, como também compartilhar atividades que são importantes, inclusive com as crianças. Quando eu atendo adolescente, eu sempre dou receitas para que as pessoas façam pratos fáceis em casa, tipo risoto, sem gordura, sem leite, ou saladas e sopas diferentes. E aí as mães, em geral, que estão com os adolescentes, elas dizem assim, pode dar receita para mim. Não, não, a receita vai para o seu filho. Sabe por quê? Porque cozinhar, saber cozinhar é a libertação. Quando você cozinha para si e para os outros, você tem muito mais liberdade de estar em qualquer lugar e viver autonomamente. Então, a inclusão das crianças deixa de ser diversão para ser uma capacitação. E para isso eu sou muito grata à minha mãe, porque minha mãe, que hoje estava falando para você, né, que ela tem 86 anos, está reclusa em casa, e a gente estava discutindo ali na família agora há pouco, e a discussão está continuando, se a minha irmã poderia vir visitá-la agora na Páscoa, né? E assim, minha mãe criou 4 filhos, e as 3 filhas, como era da cultura italiana mesmo, com 13 anos a gente estava dentro da cozinha, aprendendo a fazer arroz para a família inteira. E assim, isso foi ótimo, porque hoje, assim, eu não vejo dificuldade em nenhuma preparação culinária. Eu posso ter algumas mais trabalhosas, mas não é. Cozinha não é trabalho, gente. Eu não sei em que momento da nossa cultura se colocou que a cozinha seria um castigo. A cozinha é o lugar para você transformar o seu alimento em amor preparado. Porque Nossa, todos nós precisamos comer. E se eu, nós precisamos comer, nós precisamos comer um alimento que tenha uma energia da pessoa que cozinhou e a energia mais positiva possível, porque isso se transforma em saúde para as nossas células e para o nosso corpo. Nossa, maravilhoso. Eu acho que eu penso igual você. Acho que o momento que eu me dedico a cozinhar é um momento sagrado. E todo mundo que eu falei, todo mundo sabe o prazer que eu tenho em preparar o alimento para os meus amigos. Mas, Deli, nós estamos num momento difícil, né? Em que temos que prestar bastante atenção à saúde bucal das crianças. Porque, na Sim, verdade, elas estão comendo muito mais doce. E quando comem doce, também elas gostam de ficar assim, escovar o dente. Algumas dicas para as mães cuidarem da alimentação e da higiene bucal para esses pequeninos? olha, eu acho que a gente tem alguns pontos aí. Eu falei para vocês da abóbora, né? Que a abóbora é um alimento importante nessa época. Se a gente pensar em calorias, que eu não gosto muito de contar caloria, mas tem algumas coisas que vale a pena a gente pensar no valor calórico. Cada 100 gramas de abóbora tem 20 calorias. E ela tem muita fibra solúvel. E a fibra solúvel é extremamente importante para a nossa saúde. Porque ela regula o nosso intestino, porque ela melhora a saída de colesterol e de açúcar do nosso sangue, e porque ela é muito versátil na culinária. E aí eu consigo fazer doces de abóbora com bastante fibra, sem açúcar ou quase sem açúcar, para oferecer para essa criançada que gosta de doce e também para a mulherada que gosta de doce e para todo mundo que neste momento, com ansiedade, está consumindo muito, muito mais doce. Agora, se o meu filho, se o meu neto, enfim, se a minha criança ainda não está acostumada com doce à base de fruta,
Uma saída é você oferecer o doce, mas na sequência, se você não conseguir escovar os dentes da criança, oferecer uma fruta que tenha bastante fibra, como uma maçã, por exemplo, que ele vai mastigar bastante. Porque aí, pelo menos, essa mastigação da maçã, a fibra da casca da maçã, por exemplo, ela já vai promover uma limpeza da mucosa oral. Eu acho que já ajuda nesse processo. O ideal, obviamente, e não tem que se substitua, é fazer escovação após cada consumo de doces. Isso que é difícil pegar esses pequeninhos e falar assim, vamos lá, vamos escovar o dente. Né? E na realidade hoje é um embate, né? Porque as mães e pais que estão em casa com seus filhos, eles estão super sobrecarregados de tarefa, né? Porque tem a aula virtual, tem as atividades online das crianças, tem o conteúdo da escola que vem. E as pessoas não estão acostumadas, as famílias não estão acostumadas a ficarem 24 horas por dia todas juntas. E isso é realmente problemático. Então, arrumar mais um ponto de discórdia, que é dizer não para um doce durante um período de tempo que vai ser curto, se Deus quiser vai ser curto, ou promover mesmo esse embate de agora todo mundo vai escovar os dentes, às vezes é desgastante para quem desgastante, mais uma briga, ali. né? Melhor evitar isso, não? Briga. Ou seja, vamos sugerir então, escova o dente, não esqueça disso, antes de dormir, principalmente, você tem que escovar o dente. Tudo bem, não escovou no almoço, à noite tem que escovar. Tá? A gente pode fazer disso uma atividade lúdica, né? Isso, claro. Bem interessante. Claro. Os meus afilhados, eles levam isso de uma maneira bem lúdica. Eles acham que o momento de escovar os dentes é muito engraçado. E essas crianças que ficam comendo o dia inteiro esses snacks? Olha, batatinha e esses outros salgadinhos, né? Que vêm em pacotinho. Isso é terrível ou não? Depende. Teria algum saudável dentro deles todos? Depende. Sempre tem opção melhor. Eu acho que a indústria brasileira ela vem tendo um papel muito importante na reformulação dos produtos. A gente já sabe que todo o sódio consumido através de alimento industrializado é o que menos tem impacto na hipertensão atual, porque a quantidade de sal que nós usamos nas nossas cozinhas é muito superior ao que vem por porção no alimento industrializado, mas, de qualquer maneira, os snacks, quanto mais ricos em fibra forem, é muito melhor. Então, acostume sempre a oferecer para os seus filhos biscoitos que sejam, que tenham mais fibra na sua composição, pães que sejam acrescidos de sementes, fazer a rotação destes snacks prontos com alimentos crus, oferecer cenoura, oferecer pepino, oferecer as frutas mesmo, deixar as frutas ali ao alcance dos pequenos, já lavadas. Então, isso funciona muito bem. Manter a fruteira numa altura que a criança passe e ela pegue sozinha, que ela não precise pedir para consumir. Porque quanto mais as crianças sentem a textura, que elas peguem, toquem o alimento, mais comum fica para o consumo. E cada vez que fica mais comum para o consumo, a chance é muito menor dela rejeitar. Em relação a outros, é uma técnica que funciona super. Assim, eu trabalhei numa escola que eu atendia o refeitório com crianças de 2 a 14 anos. E quando eu entrei lá, eu fiquei 1 ano e 2 meses nessa escola, fazendo a orientação das crianças e das merendeiras. Era uma escola de alto poder aquisitivo, então muitas crianças ficavam lá o dia inteiro. No meu primeiro mês, eu consegui constatar que o consumo de açúcar por criança por mês era superior a 1,3 kg. Nossa! Absurdo, né? Absurdo. Um absurdo. Ou seja, muito açúcar por criança. E a partir do 3º mês, sem mudanças grandes de cardápio, eu consegui baixar para menos de 1 kg. E ao final de 1 ano, as crianças já consumiam uma média de 270 gramas por mês de açúcar nas preparações. Só que uma das técnicas
uma das técnicas que eu usei muito, e também foi o que me colocou em xeque-mate, é que eu deixava as crianças tocarem tudo. Então, eu pedia para a cozinheira fazer a couve-flor cozida al dente e cortar em florzinhas bem pequenininhas. E aí, essas florzinhas bem pequenininhas, eu deixava numa tigela grande e as crianças podiam ir lá e pegar com as mãozinhas. Elas entravam no refeitório e lavavam a mão antes, e aí depois, obviamente, elas tinham que lavar a mão para ir para a sala de aula. E por incrível que pareça, isso aumentou muito o consumo de vegetais pelas crianças, e as crianças menores deixaram de adoecer no frio, porque elas consumiam alimentos muito mais densos nutricionalmente, com muito mais vitaminas e minerais. E, infelizmente, eu fui demitida dessa escola porque algumas mães e algumas Você cortou o professoras... açúcar. algumas mães e algumas professoras pediram a minha cabeça porque eu estava ensinando as crianças a pedir jantar em casa. Você vê que Mas, coisas maravilhoso o trabalho que você fez. Muito, muito bom. Te dou os parabéns. Acho que deveria ter mais nutricionistas fazendo isso. Mas eu vou mas tem aproveitar. muita, a gente tem muita nutricionista fazendo um trabalho lindo na merenda escolar. Isso é legal, muito legal. Vou aproveitar uma pergunta que fizeram aqui, perguntando se orégano é antiviral. Antiviral. Então, a pergunta seria, como se alimentar nessa época aqui para manter uma boa imunidade? Existe isso? Nós podemos nos alimentar e ter melhorar nossa imunidade? Isso é um fato ou é Existe fake? isso, mas vamos falar uma coisa bem séria aqui. Não existe planta e não existe alimento milagroso que vai combater o coronavírus. Esse é o Com primeiro certeza. ponto, tá? E eu estou reforçando isso porque amanhã num programa de TV da manhã, eles me pediram para listar algumas plantas, eles vão falar só sobre mitos e verdades desta época. E eles me pediram para listar as plantas que podem melhorar o sono, porque o médico que conduz o quadro, ele vai deixar bem claro o que nós precisamos combater, que é a fake news de que há chás que matam coronavírus. Não tem, gente. Pelo amor de Deus, não tem. Tá? Não tem alimento que mate coronavírus, não tem chá que mate coronavírus, não tem suplemento que mate coronavírus. Mas nós sabemos que se a gente tiver uma alimentação rica em micronutrientes, que são vitaminas e minerais, com destaque para o zinco, nosso sistema imunológico está mais pronto para combater as agressões. Se nós estivermos com a nossa vitamina D em ordem no nosso sangue, nós também temos uma prontidão maior na resposta imunológica, o que é bom para todo mundo, né? Se eu penso no orégano, o orégano é uma excelente planta como antioxidante, excelente. Só que ele não tem um poder de matar vírus em larga escala, como algumas pessoas pensam que ele tem. Então, não é uma estratégia para matar vírus. Se eu for pensar em duas estratégias para matar vírus, mas que só se comprova ainda em placa e não em vivo, não no ser humano, é o alho e o própolis. O brócoli? O própolis. Própolis, do mel. O própolis, Ah. Os dois matam vírus, mas a gente ainda não tem nenhum estudo publicado em humanos mostrando que ele é eficaz para matar vários tipos de vírus. Mas, sem dúvida alguma, os dois ajudam bastante, porque tanto o alho quanto o própolis, eles matam bactérias e alguns tipos de vírus e também fungos. E quanto mais a gente está protegido de bactérias e fungos, menos esforço o nosso corpo tem que fazer para se proteger de vírus. Legal, eu já sabia do alho, agora tinha me esquecido do própolis. Realmente, isso é legal, a gente lembrar disso agora, né? Muito O bom. própolis é maravilhoso. O própolis a gente tem de várias maneiras. A gente tem o própolis... Vamos definir para quem não conhece, né? O própolis é uma resina. Na realidade, ele é um resultado da resina e de resíduos que a abelha coleta em algumas plantas. E ela trabalha isso dentro da colmeia e a gente coleta isso para usar, né? E o própolis pode ser apresentado tanto na forma de gotas, e aí se toma
entre 10 e 20 gotas. Não precisa tomar mais do que 20 gotas por dia para as pessoas em peso normal. Ou na forma de spray. A gente só tem que tomar cuidado com a quantidade, com o fabricante do spray, porque tem alguns sprays que o primeiro ingrediente é o açúcar. A gente tem que escolher aquele que o primeiro ingrediente é o própolis. Mas sabe por que a empresa faz isso? Porque senão não vende. Porque não é doce. Brasileiro gosta de sabor doce ou de sabor salgado, gente. Não pode ser assim. A gente não está comprando uma balinha que é para prazer. A gente está comprando uma substância, a gente está comprando um produto que é para nossa saúde. E sendo para nossa saúde, é extremamente importante que a gente escolha o produto correto, que seja de um laboratório confiável e de preferência que tenha qualidade de indústria farmacêutica ou de laboratório farmacêutico. Que interessante tudo isso, né? Pessoal, não esqueça de clicar no coraçãozinho do lado direito para melhorar a nossa live, ok? Então, tudo isso aqui que a gente está falando, essa nutrição, essa família, tudo isso junto, né? Você trazer as crianças, até os idosos a trabalharem junto, isso ajuda a passar essa depressão, esse estado de confinamento que nós estamos tendo nessa época, você não acha? Cozinhar juntos todos, né? Isso é legal, não é? Sem dúvida. Vira um momento de união familiar, né? Então, isso eu é legal, preparo a salada, a outra pessoa prepara um prato, alguém prepara a fruta para comer depois. Eu tive aconteceu uma coisa para mim muito bonita nessa última semana. Eu tenho um primo que é um irmão para mim, ele é maravilhoso e a gente está sem se ver, né? E a gente tem o hábito de se encontrar com muita frequência. E aí ele mandou uma mensagem na sexta-feira à tarde perguntando se estava todo mundo em casa. E aí, não, tá todo mundo em casa. E ele pegando no meu pé, porque você não pode sair de casa, porque ele me conhece, sabe que eu sou muito ativa. Eu falei, não, eu tô quietinha em casa. Aí ele falou, então tá bom. Aí depois de meia hora, o que aconteceu? Tocou a campainha da casa do meu namorado, porque eu tô fazendo a quarentena com meu namorado, e era uma entrega de um bolo. E aí era uma entrega de um bolo. Uma entrega de um bolo e o cartão é assim, bateu saudades e eu quero adoçar a sua vida como você adoça a minha. E assim, eu até me emociono até agora de lembrar o quanto isso fez bem para mim, sabe? O quanto aquilo me encheu de amor, porque a gente tá junto mesmo estando separado. Mas isso é legal. Uma das coisas que a gente tem falado nesses dias aqui, nessas nossas lives positivas, é que é o momento de você ligar para as pessoas gratas que você gosta muito e dizer para elas assim, olha, eu te amo, estou com saudades. O que você acha? Não é bonito? É lindo aproveitar demais. Esse tempo, né, de criar e resgatar esse relacionamento que a gente, com essa vida atribulada que a gente leva constantemente, você falou que você é muito ativa, aqui em casa todo mundo hiperativo. Então, eu, por exemplo, falo para minha filha todo dia, filha, eu te amo. Eu ligo para minhas filhas e eu falo isso. Estou com muitas saudades, eu tenho uma filha hoje que está na Tailândia. Você não imagina como é o sentimento de um pai a essa distância. É uma coisa mais nesse momento, né? Não, foi terrível. Ela esteve no Vietnã, saiu fugitiva do Vietnã, porque eles queriam e prenderam todos os estrangeiros. Eu falo que foi num campo de concentração, eles falam que levaram para uma base militar para a quarentena. Mas, graças a Deus, ela conseguiu fugir de lá e hoje ela está na Tailândia esperando essa pandemia mundial correr, né? Meu Deus. O coração fica apertado, né? Por isso eu falo, quem tiver os familiares, as pessoas queridas por perto, aproveita essa época aqui. Liga para ela, fala assim, eu te amo. Clica no coraçãozinho. Muito bem, estávamos falando você falou da vitamina D, me chamou a atenção, né? É muito importante hoje fazer a gente, por exemplo, consumir, sei lá, 6.000, 5.000 unidades de vitamina D por dia. Na realidade, é importante não pode dar receita, a gente saber como está a nossa vitamina D. Primeiro ponto. O mais importante é a gente saber se a gente tem um consumo adequado de vitamina D. E os alimentos fontes de vitamina D são peixes gordurosos e óleo de fígado de bacalhau.
Então, eu já respondo a minha própria pergunta. A gente normalmente não consome vitamina D em quantidade suficiente. Até porque essa vitamina D que vem, o ergocalciferol, ele precisa daqueles 15 minutos de sol com os ombros descobertos para ativar e mudar para colicalciferol. Ah, então ele não vem junto, ele vem com o sol. Ele vem de uma maneira que o meu corpo tem que transformar para utilizar. Nos suplementos que a gente compra, já vem na forma ativa, que é o colicalciferol. Então, se até 2.000 unidades por dia é suplemento alimentar e dispensa a recomendação de profissional de saúde. Mas a gente precisa da recomendação do profissional de saúde até para saber se a gente é deficiente ou não e quantas mil unidades a gente pode usar ou não. Até 10.000 unidades, o Dr. Hollick, que é o maior pesquisador de vitamina D do mundo, ele diz que é a dose fisiológica. O que quer dizer isso? É a dose que o meu corpo produz quando eu fico 15 minutos no sol todos os dias. Então, o nosso corpo produz em torno de 10.000 unidades por dia. Agora, se eu não me exponho ao sol, quanto eu vou fazer de reposição? É um número muito individual. Eu, por exemplo, eu tenho uma doença autoimune e eu faço protocolo de vitamina D, eu tomo 150 mil todos os dias. Mas é para um tratamento de uma doença autoimune. Ou seja, uma situação completamente diferente. E quem passa de 10.000, mais correto, passou de 20.000, tem que ter uma dieta completamente diferente. A partir de 20.000 por dia, nós temos que fazer uma dieta com zero consumo de cálcio, porque senão a gente corre riscos. Vamos lembrar que a vitamina D é uma vitamina que é lipossolúvel, ou seja, ela precisa da gordura para ser absorvida e para ser transportada dentro do nosso corpo. Só que, ao mesmo tempo, ela fica acumulada nas nossas células e, por isso, eu preciso estar sempre de olho no cálcio, no meu paratormônio e na vitamina D no sangue para saber o quanto está sendo benéfico ou não. Olha, quão esclarecedores todas as observações sobre a vitamina D. Eu achei fantástico, muitas coisas que eu já tinha esquecido. Parabéns, muito obrigado. Lembre-se, pessoal, não é para vocês tomarem vitamina D adoidado. Eu já tive outras perguntas aqui. Posso tomar vitamina D? Escuta o que a doutora falou. Tem que tomar cuidado com a vitamina D. Mas você falou sobre peixes gordurosos e me lembrei de alguma coisa. Será que você não tem, por acaso, aí guardadinho, algumas receitas, um site para indicar, no teu site tem algumas receitas para passar? Eu sou um grande cozinheiro, vou querer trocar receita com você. Mas para passar para esse pessoal aqui, vamos lá? O que você tem? No meu Instagram, essa semana eu coloquei... Na semana passada eu já coloquei uma berinjela fácil. E eu vou fazer uma semana só de receitas fáceis para quem está no confinamento. Eu indico sempre que as pessoas peçam caixas de entrega, delivery de fruta e verdura, né? Façam a higienização, porque assim a gente garante aqueles vegetais. Mas eu vou passar para você, sim, um arquivo de risotos sem gordura. O risoto fica super gostoso, mesmo sendo sem creme de leite. Uma pessoa está dizendo aqui, o Dr. Hollick e o Dr. Cícero Gali Coimbra. Eu beijo o chão que o Dr. Cícero Gali Coimbra pisa, porque ele realmente desenvolveu a vida para muita gente, e a minha inclusive, com o protocolo. Mas voltando às receitas, eu vou te passar uma série de receitas e eu vou publicar mais receitas. Então, no Instagram, já tem até um ícone lá que eu fiz com a Lara Natassi, que é uma nutricionista maravilhosa, amiga minha. Nós fizemos uma semana de desafio, bota água para correr. Então, são receitas para desinchar as pessoas que têm um quadro de inchaço. Né? Então, já tem lá nos destaques algumas receitas que são diuréticas, né? Que auxiliam a gente a expelir a água que está acumulada. Já tenho receitas fáceis ali também. Tem um risoto de cogumelos, que também é um sucesso e é muito rápido de fazer, muito fácil. Adoro cogumelo. Então, a gente tem que lembrar que cogumelo é uma boa fonte de proteína para pessoas que são vegetarianas e veganas.
E, então, tô super topo. Vamos trocar receita e vamos encher esses feeds todos de pratos. E eu Aí, que sempre legal. coloco os pratos que eu estou fazendo, né? Então, assim, vira meio brincadeira. Quando era comida da mãe, que agora é menos comida da mãe, mas eu botava o arroz, feijão, jiló, né? Que eu adoro jiló e adoro quiabo. Então, ela sempre faz para mim jiló ou quiabo. Arroz, feijão, quiabo ou jiló e alguma proteína, que normalmente é uma carne suína, que meu pai só comia suíno, então a gente tem o hábito de comer bastante carne suína, ou um frango. Aí tem as receitas da mãe, mas tem as receitas práticas e rápidas, que são as que eu faço, porque eu sou daquelas que eu gasto meia hora na cozinha, no máximo 40 minutos, porque tempo realmente é um negócio que eu faço crescer. Tem uma pergunta aqui para você falar alguma coisa sobre a glutamina e a geleia real. Vamos lá? Vamos lá. Glutamina é um aminoácido. Aminoácidos são partes de proteína. A glutamina é extremamente importante quando a gente está fazendo principalmente um tratamento de parede intestinal. Para as pessoas que têm disbiose, que é uma alteração da parede intestinal, um microbioma alterado, ou que tem alguma doença intestinal, tipo síndrome do intestino irritável, alguma coisa similar. Então, usar a glutamina nestes casos é muito importante. Ela não tem nenhum papel comprovado no aumento da imunidade, mas nós sabemos que quando a nossa parede intestinal está mais íntegra, a nossa imunidade melhora. E ela não auxilia na formação de massa muscular, como nós acreditávamos antigamente, mas é um bom suplemento para refazer o nosso tubo digestivo, desde da nossa boca até o nosso intestino. Em relação à geleia real, a geleia real também é um ótimo complemento, porque ela tem uma fração ali muito parecida com o própolis, e isso para a gente é bastante importante. Me diz uma coisa. As crianças em casa, e mesmo os adultos agora, estão todos em casa. Está todo mundo em volta da mesa. Só que, o que está acontecendo hoje? O jornal está passando, as notícias estão passando. O local das refeições influencia na nossa alimentação? A criança, quando ela vai ver televisão, acontece algo diferente do que ela almoçar ou jantar na mesa junto com os adultos? Ou mesmo o adulto, o pessoal de mais idade que senta na televisão? Tá. O que é o certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar lá no começo da atenção plena, né? Que hoje a gente tem um nome muito bonito para isso, que é o mindfulness, ou a nutrição comportamental, ou comer com atenção plena. O que é isso? Quando você vai comer, seja quando você vai fazer a sua refeição, nada merece mais atenção do que o seu prato e os alimentos que estão no seu prato. Então, se você vai fazer uma refeição com calma e com atenção, você não deve ter a televisão ligada ou o celular do seu lado. E se o celular estiver do seu lado, tire o som e vire de cabeça para baixo. Que, aliás, era uma das coisas que meu namorado mais brigava comigo quando a gente começou a namorar. Porque ele dizia que eu estava escondendo o telefone dele. Eu falava, não, eu estou querendo comer em paz. É muito diferente. É proibido. É muito diferente. É proibido. Proibido. Então, se a gente faz uma refeição à mesa, mesmo que seja à mesa, mas com a televisão ligada ao fundo, principalmente na época de hoje, a gente não presta atenção no que a gente está comendo. A gente vai comer muito mais, ou por ansiedade, ou por medo, ou por raiva. E isso não é adequado para a digestão de ninguém. Então, desligue e separe pelo menos 20 minutos para fazer as suas refeições principais, mastigar muito bem e fazer uma digestão correta de todos os alimentos. Até porque quando você faz isso, você mastiga mais, e mastigando mais você consome muito menos volume. Muito bom. Você que é especialista em fisioterapia integrativa, de que maneira ela pode ajudar os adultos ou as crianças nessa época de pandemia? Você acha que
que essa fitoterapia ajuda a manter a alimentação, o status, o equilíbrio emocional, tudo isso. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho na ansiedade, que eu acho que é o que está mais premente, né? A gente fica pensando quando vai abrir, quando não vai abrir, quando a gente vai passar da curva, se a gente já achatou a curva, se a gente não achatou a curva, né? Então, cada um tem o seu dilema e cada um tem a sua necessidade e a sua verdade, mas a ansiedade cresceu exponencialmente. Por isso que a gente tem casos cada vez mais comuns de insônia, inclusive com crianças, o que é muito ruim, né? Então, mas eu entendo, né? O estarmos em casa todo o tempo todo, e a família inteira ali, né? E é óbvio que as crianças ouvem a história de mortes, de demissões, e isso gera um pseudo-pânico ou até pânico em algumas famílias. Neste momento, a fitoterapia ajuda demais. Deixe na sua geladeira um chá de capim-cidreira ou de camomila preparado para ir bebendo ao longo do dia. Então, sempre que tiver sede, alterne um pouco de água e um pouco desse chá gelado. Porque quando a gente toma chá de capim-cidreira ou chá de camomila, nós conseguimos manter menor grau de ansiedade, porque são duas plantas que têm uma ação no nosso cérebro calmante. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa que é extremamente importante, não fique muito tempo em jejum. As pessoas que ficam muito tempo em jejum, elas em geral costumam ter comportamentos impulsivos e compulsivos, o que não é adequado neste momento. Como também não é adequado o que eu acabei de fazer, que é colocar a mão no rosto. É péssimo. É um costume que a gente tem, né? Coça o nariz, passa a mão na boca. Não, eu tenho rinite, é um inferno. Então, põe a máscara e não tire, tem que tomar até cuidado, né? Me diz uma coisa, existem crianças já desde temprana idade, tipo assim, 1 ano, 2 anos, que já são vegetarianas? É certo os pais induzirem uma dieta só vegetariana para essas crianças? Eu não sei, uma pergunta que chegou aqui e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Então, existem crianças que elas já são vegetarianas e veganas desde o ventre, né? Existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo para isso. Eu acho que depende muito, a Maria Carol, deve ser a Maria Carolina que está perguntando, né? Eu estou vendo a pergunta dela aqui. E a minha opinião é a seguinte, tá? Estou falando por mim, eu, Vanderlei. Eu já fui vegetariana há 4 anos. E eu só voltei a comer carne. Hoje eu sou flexitariana, porque eu como carne eventualmente. Nesses últimos 15 dias eu não estou podendo sentir o odor da carne, que está me deixando enjoada. Eu estou comendo peixe, estou comendo frango, estou comendo muito ovo, mas não estou conseguindo comer a carne porque meu corpo está rejeitando. Quando a gente tem uma criança que depende de macro e micronutrientes equilibrados para crescer e para manter um crescimento não só de estatura, como um crescimento, um desenvolvimento neurológico, você pode sim manter uma criança de qualquer idade vegetariana, desde que você consiga manter um aporte, seja ele por suplementação ou por alimentação, de ferro, de vitaminas do complexo B e principalmente da vitamina B12. Esse é um dos grandes desafios de quem é vegetariano, manter a vitamina B12 e o zinco adequados. Aí eu tô tão feliz que tem tanta aluna minha aqui. Assim, Eu a aluna minha é que sempre legal. aluna, é eterno, sabe? Todos eles já se desgarraram de mim, mas eu considero todos minhas crias. E Então, sempre assim. eu tô vendo cria aqui do Acre, tô vendo a minha cria de Belém do Pará, tô vendo do Rio Grande do Sul, tô vendo de Atibaia, nossa, Que legal, não? a Juliana Magrini é maravilhosa com esportes, e, enfim, só gente do bem.
Que legal, isso é bom, né? Ter sempre as Muito nossas bom. crianças, os nossos alunos, né? É, seguindo a gente, né? Eu acho Ai, isso gente, fantástico. eu fico tão feliz, mas eu fico tão feliz de ver voar, sabe? De ver alcançar sucesso mesmo, né? Com Assim, eu certeza. Eu fico sempre muito. falo para os meus alunos que eu sou só o que eu sou porque vocês tiveram sucesso. Então, Hum, entre mais sucessos os nossos alunos têm, as nossas pessoas que a gente ajudou, mais grande nós seremos, porque isso faz com que você seja grande. Você tem que ter uma humildade e ajudar sempre a cada um que você puder. Eu acho isso uma das melhores coisas dessa vida, poder é, ajudar as pessoas e ser feliz quando eles conseguem o sucesso. é Parabéns para verdade. você. Eu Parabéns, tive uma né? estagiária, eu trabalhei 10 anos em restaurante industrial. 10 não, 12 anos em restaurante industrial. E eu tive uma estagiária que era uma excelente estagiária, mas era péssima para restaurante industrial. Aliás, duas. Aí uma delas, eu falei assim, eu assino a sua aprovação hoje se você me prometer que você nunca mais pisa numa cozinha. E ela realmente nunca mais pisou e ela é uma excelente nutricionista, gerontóloga, especialista em idosos e cardiopatias, maravilhosa, a Ive. E a outra, eu falei assim para ela, eu assino a sua aprovação se você me prometer que você vai trabalhar só com público específico, porque você tem o dom para públicos específicos e você é muito requintada, não no sentido de ser assim requintada pedante, Chique. sabe? Mas É isso. você é muito detalhista. E hoje ela é dona de uma confeitaria que é o 5º ano eleita a melhor confeitaria de São Paulo, com 1.000 folhas, entre Nossa, outros dá endereço doces. dela aí, que eu adoro doce com mil Confe... folha. O melhor 1.000 folhas que eu já comi na vida, Nossa, da eu amo. Confeitaria Dama. Confeitaria Dama no Baixo Pinheiros, mas tem vários Confeitaria lugares. Dama, anota aí. É, Confeitaria Dama no Baixo Pinheiros. Eu vou lá, eu tem adoro. Eu Higienópolis, não tem ela. gosto de doce, mas tem alguns dois doces que eu gosto. É as massas folhadas e a torta de limão. É, Você vê, não gosto de doce. Mas bom que a gente falou de doce. Muito bom. Nesse final de semana, nós teremos a Páscoa e a sim. Sexta-feira Santa. Com a dificuldade para as compras. Por exemplo, eu já encomendei o meu bacalhau pelo delivery dos melhores restaurantes de São Paulo, Academia da Gula. Né? Hum, Eu já me garanti, já selecionei meu bacalhau, estou só esperando. O delivery vai me entregar na quinta para evitar o movimento. Sandra, inclusive, você pode disponibilizar o telefone da Academia da Gola, porque é maravilhoso o bacalhau dela. Mas ainda ficou uma coisa para resolver. hum. Como ficam os ovos de Páscoa neste fim de semana que nós temos o domingo de Páscoa? O que nós vamos fazer? Nós não podemos sair para comprar. E agora? Então, eu vou te contar a minha saga para responder a sua pergunta. Eu tenho a minha mãe de 86 anos reclusa e ela tem 4 bisnetos. E ela quer dar o ovo de Páscoa para os 4 bisnetos e para os netos, né? E aí eu Com falei para ela, certeza. mãe, os netos não vêm, as crianças também não vêm aqui. E a resposta dela foi uma só. Ela fez assim, no dia que eles vierem, eu tenho ovo de Páscoa para dar. E eu quero ter o ovo Isso. de Páscoa aqui. É a tradição, É. é muito forte. E aí, como a gente é uma família muito única, né? Para não dizer esquisita, mas somos divertidíssimos. A gente tem de tudo lá. E aí eu tenho uma afilhada adulta, que é minha sobrinha, que é celíaca. Ela tem 2 filhos que são alérgicos à proteína do leite de vaca. Eu tenho outro sobrinho que também é intolerante à lactose. E alguns outros que comem de tudo. E aí ontem, no fim da tarde, eu sentei na frente do computador e aí eu fui pesquisando o ovo da Lou, que as 2 pequenas queriam, a tal da Lou, que eu nem sabia quem era, né? E aí fui lá atrás do ovo da Lou, que vem com uma lembrancinha, atrás do ovo não sei das quantas, que vem com um bichinho. Está sendo tudo entregue até quinta-feira. E para os que têm necessidades especiais, tem uma marca de chocolate que é deliciosa, que é livre de leite de vaca e de alérgeno. Então, acabei encomendando dessa marca que ela vai entregar também à quinta-feira.
E aí, Tudo ou seja, tá delivery, né? tudo pelo delivery, tudo pelo delivery. E aí a Caterine está dando uma ideia que é para a gente doar às famílias que não poderão comprar, fazer a compra online sem sair de casa. Olha, eu acho super válido, Caterine, mas neste momento eu acho que é muito importante, mas eu estou preferindo usar esse meu valor de doação, ao invés de doar o chocolate, eu estou fazendo doação de mantimento, porque tem muita gente em situação muito frágil e precisando de comida, sabe? Eu não estou conseguindo ter meu coração em paz, mandando qualquer outra coisa que não seja comida para as pessoas que estão nas ruas e sem quem os ajude, porque muita gente deixou de ajudar. Mas Tá, eu estou vendo a Caterine aqui. Realmente, a Caterine tem um grupo que chama Anjos da Rua. Eu conheço, já trabalhei com ele, já ajudei, onde eles fazem alimentação das pessoas necessitadas nas ruas. Eles pararam agora justamente por não conseguir levar essas refeições, mas eles entregavam em média 350 refeições toda terça-feira. É um grupo muito unido que realmente leva muito a sério a ajuda às pessoas necessitadas. Parabéns, Caterine, eu acho que você está no caminho certo. Você deve estar preocupada em levar o vinho de Páscoa para as crianças da rua. Que a gente não esquece, todos precisam comer, mas quando você leva um docinho para as crianças, eu acho que vale a pena ter um carinho, olhar o sorriso da criança. Eu espero que consiga, né? Muito bom. Vamos ajudar a gente. A gente está com bastante gente aqui. Se cada um doar 2 ovinhos para o movimento da Caterine, ela já vai conseguir bastante chocolate para dar para as crianças. Eu acho que está na hora de todos contribuirmos. Aqui, a nossa família, os nossos amigos, eles têm esse costume, né, de contribuir com doações. Eu tenho um grupo que ajuda em várias ações sociais, então é uma coisa que nos chama muito a atenção. O ano passado nós conseguimos atender, por exemplo, 3.500 pessoas fazendo atendimento de saúde bucal. Isso é muito bom. É muito Isso é bom. maravilhoso. Muito bom, né? Vandeli, nós temos agora mais ou menos uns 8 minutos para terminar. Eu amei conversar com você, Eu acho que foi fantástico, acho que nós precisávamos umas 2 ou 3 horas, mas o Instagram nos corta com 59 minutos. Então, eu gostaria que você usasse agora esses 4 minutos aqui para fazer suas considerações finais. Tá bom, então eu vou fazer o que eu faço nas minhas lives, quando eu faço live no Facebook para os meus alunos, tá? Eu começo e termino sem os óculos, porque eu gosto do olho no olho. Por isso que eu estou te olhando. Eu gosto do olho no olho. Eu acho que, primeiro, a gente pode se divertir com as coisas que aparecem na televisão de bobagem, a gente pode se contaminar com toda a dor e com todas as injustiças desse mundo que a gente está vivendo, muita injustiça neste momento, neste mundo. Mas eu vou falar para vocês o que eu coloquei no meu Instagram e no meu Facebook anteontem, porque estava me incomodando demais, tá? A gente precisa vibrar amor, a gente precisa vibrar paz, a gente precisa entender que existe amor incondicional e que as pessoas precisam se sentir amadas. Porque quando a pessoa se sente amada, o sistema imunológico dela se fortalece. E se eu, graças a Deus, hoje estou na posição de ajudar, eu sou muito, muito, muito grata a quem já me ajudou quando eu não pude. E eu vou continuar fazendo tudo que eu puder fazer pelas pessoas que precisam de ajuda. E muitas vezes essas pessoas não precisam só de um ovo de Páscoa ou só de um alimento. Elas também precisam disso, mas elas precisam ser enxergadas. Elas precisam ser vistas e ouvidas. E isso é de extrema importância. Então, se para a gente viver melhor nesse mundo, a maturidade nos traz o filtro do que eu quero e do que eu não quero ter perto de mim, o que eu quero ter é gente vibrando bem e entendendo que, apesar de todo o caos da pandemia e de tudo que a gente ainda vai viver de difícil, nós temos uns aos outros. E a importância de termos uns aos outros deve ser
acima de qualquer diferença política, ideológica ou financeira. Então, o que eu quero é que a gente esteja cada vez mais unido, porque nós vamos precisar muito dessa união para sobreviver. Concordo plenamente com você, Vanderly. Eu acho que nós estamos na época de nos unir. Acho que nós estamos na época de compartilhar um pouco de tudo aquilo que a gente já recebeu nesse mundo. Eu sempre falo para os meus amigos, nós que estamos numa posição privilegiada, temos a obrigação moral, né, de retribuir um pouco para a sociedade. E meus amigos me escutam, eles todos compartilham das minhas ideias, e todo, por isso eu te falo que nós temos um grupo que apoia muita gente nessas ações sociais, né? Eu acho que é o momento de acho que é o momento de união mesmo. Essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam ser atendidas, porque essa pandemia, o lado muito frágil, são essas pessoas que estão na rua hoje, que lamentavelmente não têm nem o que comer. Antigamente nós tínhamos muitos grupos de assistência que levavam comida à noite na rua, mas isso se tornou impossível. Então essas pessoas todas estão desassistidas. Né? Então nós temos alguns exemplos, como esse exemplo da Academia da Gula, que ontem ou no domingo ela se prestou a levar alimento a essas pessoas, por isso que eu trouxe o caso dela, né? Então essas ações são positivas, né? Eu gostaria de te convidar para fazer mais uma live um outro dia, vou deixar você descansar, porque eu tive aqui várias e várias pessoas falando assim, não, o tema é muito, muito, muito interessante, muito bom, ela é fantástica, nós queremos mais uma live com ela. Então, eu vou conversar com você. Posso terminar, só que eu sei que a gente está sem tempo, para mim vai ser um prazer, mas eu só temos quero um minuto e meio. Uma coisa que eu lembrei agora. Eu tenho 2 sobrinhas que são médicas, e elas estão na linha de frente, como muita gente. E uma delas, ontem, ela disse para mim, eu tenho raiva de entrar no mercado para comprar alguma coisa para os meus filhos e ver as pessoas lá passeando. Porque enquanto eu estou tentando sobreviver e fazer as pessoas sobreviverem dentro do hospital, existem outras tanto achando que isso é uma bobagem e estão passeando nas ruas. Então, assim, não só pelas minhas sobrinhas, mas por todo mundo que está trabalhando duro nos hospitais. Por todo mundo que está na linha de frente para que a gente possa estar dentro de casa. Por todo mundo que está entregando alimento, por toda a indústria do alimento que está preparando as coisas para a gente com segurança, por toda a indústria farmacêutica que está cuidando da gente, ou seja, por todos os invisíveis que estão cuidando da gente, eu vou pedir para vocês, fiquem em casa. Agora é a Semana Santa, se você não aprendeu a ressuscitar, fica em casa, por favor, por eles e por nós. Concordo plenamente com você, né? Mas nós vamos terminando por aqui, porque o tempo já nos diz que falta um minuto. Agradeço de coração e eu espero ter mais uma vez você aqui com a gente. Fiquem com a gente, clica no coraçãozinho. Muito obrigado, um beijo para você, um beijo para todos os que nos assistiram e vamos nos ver novamente daqui em uma outra live, ok? Sim. Combinado? Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada a todos. Foi maravilhoso. Um beijo para você, um beijo para todos. Vai estar gravado e vou publicar depois o endereço vai estar no YouTube para todos vocês assistirem novamente, ok? Um beijão. Muito obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Um beijo, doutor.